Bem-vindo, bem-vinda à nossa live. Hoje a nossa live, uma live especial porque é a primeira live que a gente vai fazer aqui de uma trilha completa de orientação a objetos com TypeScript TS puro. Estamos na temporada do React, estamos trabalhando com React com JS, mas como vocês sabem, né, no próximo sábado, né, próximo final de semana, a gente vai começar a fazer as nossas lives com React Native. Tá? Vamos fazer com o React Native, então nós precisamos entender, né, como que funciona aqui o TypeScript. O pessoal está passando lá fora, né, tá fazendo barulho, mas não esquenta não que a gente vai seguir aqui a nossa live, tá? Então nós vamos falar do React Native no sábado, certo? Vamos fazer aqui o nosso app mobile e lá nós vamos utilizar o TypeScript. Em algumas situações lá no TypeScript nós vamos precisar de alguns conceitos. Então esses conceitos a gente vai tratar aqui hoje, vamos tratar aqui dos conceitos iniciais e a gente vai evoluindo aí aos pouquinhos, tá certo? Então a nossa live de hoje é o início, né? O início aqui da trilha completa de orientação a objetos com TypeScript puro, TS puro, tá? Então esse material apresenta a organização dos assuntos para uma trilha completa de programação orientada a objetos, utilizando TypeScript puro, sem o React, sem o TSX ainda, certo? Sábado, no próximo final de semana, a gente vai tratar aí do mobile, né, com React Native. Então nós vamos precisar desses conceitos aqui, certo? O objetivo então é preparar o aluno conceitualmente, né, para o React e o React Native, certo? Então você vai dar uma evoluída aí no React no próximo final de semana, tá? O que nós vamos ver hoje, né? Eu separei aqui alguns assuntos para a gente tratar. Então o pessoal que está acompanhando aí tá com cara de curso, né? Tá com cara de curso aqui os nossos vídeos, né? Tá bem bacana, bem estruturado. Então fica até o final aí para você aprender, né, esses conceitos dos fundamentos aqui da orientação a objetos, tá? O objetivo, né, do nosso curso de hoje, na nossa aula de hoje, né? Nossa live barra aula. Então o objetivo nosso hoje é falar sobre classes, né? Os objetos, classes, atributos e métodos, instância, estado, né? O state, né? Nós utilizamos ali o use state lá no React, né? Utilizamos, então nós vamos falar aqui então do state. Vamos falar do operador diz. Esse operador diz aqui é o que confunde bastante gente. Quem está começando, né, com orientação a objetos se perde bastante, né, com o operador diz. E modelagem básica de entidades, certo? Então nós vamos fazer aqui um levantamento, né, da parte fundamental aqui da orientação a objetos e a gente vai evoluir aos pouquinhos, tá? Então tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Vão ser aqui pelo menos aí umas 2 semanas só de orientação a objetos. Então você vai ficar craque aí na orientação a objetos, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa já pra gente comentar aqui. O Biel falou, estou estudando PO. Aí o namorado da Manu, nossa, faz tempo que ele não entra aqui. Oi, pode me ajudar? Não sei qual faculdade fazer. Pensei bastante em ADS, mas vi pessoas falando que não vira. Eu acho que aqui não vira, né? Pessoal, a programação, se você quer aprender a programação, tecnologia, né, o curso que você vai escolher ali, ele não é assim tão, né, importante, né? Vamos pensar assim, eu fiz a minha graduação em gestão de tecnologia da informação, resolvi no meio do caminho, né, seguir aí um caminho alternativo, né, fazer a parte da programação também. No meu curso de gestão de tecnologia da informação, não é específico para programação. O que eu fiz? Fiz as pós-graduações, né? Fiz mais de uma pós-graduação, então eu me especializei na parte de programação. Então depois que você está formado, de repente não é o curso que você queria, você consegue fazer os complementos, né? Consegue fazer ali especialização. E é também, né? Não é que é indicado, é obrigado, né? A pessoa, né, que está trabalhando, estudando, né, tecnologia, fazer ali uma graduação e fazer também uma pós-graduação para se especializar, ficar craque ali no assunto, tá? Só a graduação sozinho não vai, né, não vai te levar muito longe, você precisa fazer uma pós-graduação depois. Então de repente, né, usa a estratégia, né, eu fiz a seguinte estratégia, fiz gestão de tecnologia da informação, curso de 2 anos e meio, e depois eu fiz mais 2 pós-graduações na sequência. Então em vez de eu fazer uma faculdade de 4 anos, eu fiz uma de 2 anos e meio e depois eu fiz mais 2 anos ali de pós-graduação. Então em 4 anos e meio eu estava formado com 2 pós-graduações. Se você quiser fazer um curso mais longo, você vai levar 4 anos e depois mais 1 ano aí de pós-graduação, certo? Então a estratégia aí depende aí do que você quer, do objetivo, mas
lembre-se, vai perguntar alguma coisa de tecnologia, pergunte para quem está no meio da tecnologia, tá? Pergunta quem está ali, quem está trabalhando, para você ter aí as informações direitinho, tá? Porque às vezes você pergunta, né, para umas pessoas e essas pessoas, né, às vezes estão fazendo curso lá porque tem que fazer, né, a empresa pediu, tá? Então toma cuidado aí com as informações, de onde você extrai essas informações, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, né? O pessoal está comentando aqui, Andreca, né? Professor, em projetos profissionais o TypeScript é sempre usado ou ainda pode ser usado o JavaScript? A gente vai debater aqui alguns assuntos e vocês vão tirar as conclusões de vocês porque nós escolhemos, né, o TypeScript para a questão da orientação a objetos, tá? Nós vamos falar aqui bastante coisa da orientação a objetos e vocês vão conseguir perceber por que, né, o TypeScript mais indicado aí em vez do JavaScript, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai começar os assuntos aqui, debater os assuntos, vocês vão entender por que é mais indicado ali o TypeScript, tá certo? Mais alguma coisa para a gente começar aqui, né, antes da gente dar o início aqui, fazer a instalação dos pacotes? Vamos lá. Aqui. É realmente obrigatório saber Java no mercado atualmente? Pessoal, não tem uma linguagem que você tem que saber ali 100%. Você pode saber, né, alguns conceitos ali de Java, pode saber alguns conceitos de PHP, né, de Python. Depois que você entra no mercado, aí sim você se especializa ali, tá? Não é essa questão, a obrigatoriedade, porque você vai trabalhar numa empresa, eu sempre comento isso aqui nas lives, né? Você trabalha numa empresa, está fazendo ali, né, o desenvolvimento de um projeto, é natural que apareça outro cliente, esse outro cliente vai utilizar uma outra linguagem de programação, porque não funciona assim, minha empresa é uma fábrica de software e eu só vou desenvolver ali em Java, não vou desenvolver mais nada, tá? Aparece outro cliente e você faz o quê, né? Então é assim, você não pode ficar fixado, né, engessado ali numa linguagem só, tá? É importante saber alguns conceitos das linguagens, se especializar em uma, aquela que você, né, tem mais afinidade, tá? Aí depois as outras vocês vão ver que é sequência, tá? Só para vocês verem que o que eu estou falando aí é válido, nós vamos estudar aqui a orientação a objetos. Orientação a objetos com TypeScript, certo? Orientação a objetos é uma coisa que ela é independente da linguagem de programação. Vocês vão ver aqui as estruturas e vão fazer a comparação com a linguagem de vocês e vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Só que eu estou utilizando aqui o TypeScript e vocês vão ver que é a questão da sintaxe. Então tem duas coisas, orientação a objetos é uma coisa, TypeScript é outra, mas você consegue utilizar a orientação a objetos em qualquer linguagem de programação que trabalha com a orientação a objetos, tá certo? Vamos começar aqui, depois a gente para conversar, senão, né, vai estender bastante aqui. Nós vamos fazer aqui o setup inicial. Vamos fazer aqui a instalação dos pacotes que a gente vai precisar. Então já separa aí, né, deixa anotado, depois vocês conseguem, né, correr atrás dessas informações. Colocar aqui o npm, né, o gerenciador de pacote aí do Node, npm init, né, init espaço traço y. Então ele vai gerar aqui, né, o nosso package.json, né, aqui no nosso projeto. Então nós vamos ter aqui, ó, o package.json, tá? Tá aparecendo algumas informações novas aqui, isso daqui não estava aparecendo ontem, vamos ver aqui o que está aparecendo. Só questão de notificação, não tem nada de erro aqui, né? Só questão de notificação, apareceu aqui o package.json, tá? Não tem nada de erro aqui, tá? Isso daqui é novo, não estava aqui ontem, na hora que eu fiz aqui, né, a separação aqui do material para nossa live, tá? Então tá tranquilo, aqui é só notificação, não tem nenhum erro, tá? Vamos seguindo aqui. Próximo pacote, aqui eu vou instalar o npm, né, install-g de uma maneira global, TypeScript. Eu já tenho instalado aqui na máquina, tá? Já tenho instalado aqui na máquina e não precisaria instalar de novo isso daqui. Então você vai instalar aqui o TypeScript na sua máquina, né, de uma maneira global aí com a flagzinha, né, o "-g", certo? Tá instalado na máquina, tá tudo certo. Próximo passo aqui, nós vamos ter aqui um arquivo que vai ser gerado através desse comando aqui, ó, tsc-init. Esse comando aqui, ó, vai gerar, né, depois se você quiser, ó, dá para entrar nesse link aqui, ó, entra no link, dá uma olhada lá para você aprender mais aí sobre, né, esse tsconfig, certo? Então o tsconfig aqui é o arquivo de configuração aqui do TypeScript. Que mais que a gente precisa fazer aqui? Nós vamos rodar os códigos, né, que a gente vai testar aqui, colocar aqui para os nossos estudos, e a gente vai utilizar o TypeScript. O VS Code, não, o Node, né, o Node vai rodar para a gente.
Só que ele não vai rodar em TypeScript, ele roda em JavaScript. Quando a gente pega um código em TypeScript, ele faz a compilação pro JavaScript e executa o JavaScript, certo? Então, para a gente conseguir fazer isso daí, e sem também ter que gerar ali o arquivo JavaScript, nós vamos instalar aqui um pacote npm i ts-node. Então, o próprio Node vai gerar internamente, né, lá, né, dentro do Node, os arquivos do JavaScript e vai executar para a gente, tá? A gente não vai ver os arquivos em JavaScript, não vai ser gerados os arquivos em JavaScript aqui, certo? Então nós vamos rodar os arquivos e vai apresentar ali o resultado para a gente, tá? Então os pacotes que a gente precisa, né, são esses daqui, o npm init para gerar o package.json. Vou aumentar mais um pouquinho, né? Agora já saiu dali, né? Tirei o terminal da frente, senão não dá pra gente ver. Então os pacotes que a gente instalou, né? O npm espaço init espaço traço y vai gerar o package.json, certo? O próximo aí foi o npm espaço i espaço traço g espaço TypeScript, se você não tiver o TypeScript instalado. Depois o tsc espaço traço init para gerar ali o tsconfig. E depois, né, a gente instalou, né, o ts-node para rodar aqui pra gente os códigos, tá? Então nós temos aqui o setup inicial dos pacotes. Então aqui tem o package.json, né, o pacote que vai aparecer a mais vai ser esse daqui, certo? A gente vai rodar, né, via terminal os códigos que a gente vai trabalhar, tá? Então nós vamos rodar via código. Só um detalhe, depois na hora de executar aqui, né, o código, se não rodar na máquina de vocês, né, a gente vai colocar aqui o comando também para rodar na máquina de vocês, tá? Daqui a pouquinho a gente vai rodar, a gente precisa dos códigos para rodar primeiro, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro. Aqui no tsconfig.json, às vezes, se você estiver desenvolvendo aí um projeto que vai trabalhar com JavaScript também, você vai fazer o back-end com TypeScript e o front-end ali com JavaScript, ou vai fazer ali um CRUD, fazer alguma coisa ali, pode ser que você tenha que configurar isso daqui, ó, verba team módulo syntax. Pode ser que você tenha que colocar isso daqui como falso, tá? Porque você vai trabalhar com modulação. Então os módulos que vão ser, né, dependentes aí um do outro precisam ser convertidos também para JavaScript. Então a gente coloca aqui como falso, tá? Então para você trabalhar aí com os imports, tá vendo? Ó, tem import, export. Então se você importa um documento TypeScript para um outro documento, para ter essa comunicação aí você coloca aqui como falso, tá? Então o setup que a gente precisa fazer aqui nesse tsconfig é só isso daqui. Estamos no dia 5/1 de 2026, tá? Então deixa anotado aí, porque vai passar um tempo, algum tempinho, né? Alguns meses, alguns anos, né? O vídeo depois fica aí. Aí a pessoa vai assistir o vídeo e vai olhar aqui e vai falar: nossa, mas isso daqui não tá agora desse jeito, né? Isso daí é natural, certo? Você está utilizando pacote de terceiros, né, que vem aí da internet, alguém criou isso daqui, fez essas configurações pra gente. Então pode ser que algumas configurações já não estejam desse jeito aqui, você precisa atualizar, né, essas informações aí, tá? Então, dia 5/1 de 2026, comecinho do ano, temos essas configurações aqui. O ano passado tinha uma outra configuração no começo do ano passado, certo? Então o TypeScript mudou algumas coisas também, tá? Então só fica ligeiro aí que algumas coisas podem mudar conforme vai passando o tempo aí. A gente sabe, né? Tecnologia muda aí conforme, né, vai avançando cada vez mais rápido, né? Então a gente já sabe disso. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui pra gente comentar antes da gente seguir. A gente vai começar a fazer aqui o primeiro exemplo de orientação a objetos, né? Tratar aqui o assunto de orientação a objetos. Então um assunto bem delicado, bem importante, a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente comentar aqui. Fazer engenharia de software EAD ou fazer análise de sistema presencial? Pessoal, para fazer uma graduação EAD, você precisa ter disciplina. Se você tem o perfil, né, de uma pessoa que tem ali a disciplina, né, tem ali o foco, objetivo, é uma pessoa que não vai se dispersar ali com facilidade, né? Então você é um candidato aí a cursar, né, fazer um curso aí EAD, certo? EAD você vai estudar por conta, você tem, né, os aparatos aí, né, tem as plataformas, né, os professores, tem o material, tem tudo certinho, mas vai depender
muito mais de você, né, do que qualquer outra coisa, né? O presencial também, né? O presencial depende muito da pessoa, mas assim, né? O EAD, se você não correr atrás, as informações não vão chegar até você. Agora na presencial, você está na escola, está lá na faculdade, né? Na universidade. O professor vai chegar e vai te passar informações. Então, né? Outra pessoa vai fazer alguma coisa por você. Agora no EAD, não. O EAD você tem que correr atrás, tá? Então, se você tem esse perfil, né? Vale a pena sim, tá? Vale a pena. Os cursos de tecnologia vale a pena sim, tá? Só se atentem, né, com o comentário que eu fiz aí agora há pouco. Se de repente, né, o curso que você quer fazer, eu quero fazer ali ADS, né, desenvolvimento de sistemas ali, sei lá, 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos. Mas depois no meio do caminho eu queria ter feito engenharia de software. Você pode fazer uma pós-graduação depois para complementar, né, esses assuntos aí que não foram tratados no seu curso, tá? Então, né, não fica muito bitolado ali, eu faço esse, eu faço aquele, tá? De repente, né, faz um curso ali mais tranquilo e depois você faz a pós-graduação, né, que é mais tranquilo também, tá certo? Mais alguma coisa aqui pra gente comentar antes de seguir? O Teus, fui ver mais sobre JavaScript e me assustei com os caras ensinando HTML e CSS. Eu só queria JS. Mas é assim, né? Para você saber o JavaScript, o que vai acontecer? Quando você manipular o DOM, manipular ali o Document Object Model, né? Trabalhar ali com HTML, você vai fazer a construção, né, de algumas coisas do HTML, do CSS. No React, né? No React que a gente está trabalhando também, né, esses tempos aqui, nós trabalhamos também com, né, o arquivo ali JS. Dentro desse JS você pode fazer a configuração do seu CSS. Se você não sabe CSS, não sabe HTML, como que você vai construir ali os seus componentes que vão ser renderizados, né, no React, né, no React Native também, a gente vai fazer isso daí. Então é importante sim, o HTML e o CSS faz parte ali. Tá? Se você quer aprender HTML, CSS, JavaScript não é obrigatório. Agora, se você quer aprender o JavaScript, o HTML, o CSS é obrigatório, tá? Então tem essa questão. Eu quero aprender só a página web ali, só um site estático. Não precisa do JavaScript. Agora, se você vai trabalhar com JavaScript, faz parte aí o pacote, tá? Não tem como desmembrar isso daí, tá certo? Vamos seguindo aqui, depois a gente para conversar. Vamos criar aqui o primeiro documento. Deixa eu só abrir aqui, né? O primeiro documento aqui vai se chamar sem POO, né? .ts. TypeScript, tá? A gente hoje está tratando aqui do TypeScript. Então, o documento aqui ó, chama sem POO, sem, né, a programação orientada a objetos. Vamos construir aqui algumas lets, chamar aqui nome funcionário, tá? Vamos ter aqui um funcionário, esse daqui vai ser o João, certo? Aqui também funciona, né, aspas simples, duplas ou crase, tá? Aqui para uma string. Vamos ter aqui uma let chamada e-mail usuário. Aqui vou colocar, vai ser usuário, então aqui você vai ser usuário também, tá? Colocar nome usuário, e-mail usuário, certo? O e-mail do usuário aqui vai ser joão@email.com, certo? Vamos ter aqui a próxima informação aqui vai ser a idade, o usuário, igual a 25, certo? O número ali não precisa dar, né, dar aspas ali, certo? Então, vamos pensar numa situação, né? Você tem aqui uma variável, certo? Chamado nome usuário, tem ali o e-mail do usuário, tem aqui, né, a idade do usuário. Tem 3 informações, mas essas informações aqui está se referindo ao João, né? Então ele tem 25 e o nome dele é esse daqui. Imagine a bagunça que fica isso, a falta de controle quando você for utilizar isso daqui em massa, né? Pensou? Usuário, quantos usuários tem numa empresa grande ali, né? Vamos pensar assim, como que a gente vai fazer esse controle? Como é que a gente vai trabalhar com essas informações, com esses dados aí, né? E saber de quem é o que ali, certo? Vamos criar aqui uma função, né, na parte de baixo aqui. Function mostrar o usuário, certo? Uma função aqui, um procedimento, tá? Não vai ter nem parâmetros ali, não tem nada. Aqui vai ter um console.log para mostrar as informações. Colocar aqui nome usuário, e-mail usuário, idade usuário, tá? Colocar aqui idade usuário. Então vai apresentar para a gente essas informações aí, certo? Vamos ter uma outra aqui. Já vou construir mais uma function atualizar
e-mail. Tá? Vamos atualizar aqui, fazer a atualização aqui no e-mail. E nós vamos precisar passar aqui agora as informações, né? Novo e-mail do tipo string, tá? Vamos determinar aqui então que vai ser, né, no nosso caso aqui, né, uma string, tá? Aqui a gente não determinou, né, qual vai ser ali, né, o tipo de dado que a gente está passando aqui, tá? Calma que a gente chega lá, a gente vai entrar nesses assuntos aí, tá? Porque nós estamos utilizando o TypeScript, né? Não é interessante você fazer uma let nome, recebe aqui e não determinar que é uma string, certo? Vamos colocar aqui e-mail usuário vai receber novo e-mail, certo? Então você vai chamar essa função, vai encaminhar aqui uma informação aqui, né? Você vai passar o dado ali do e-mail novo e esse e-mail novo vai vir para cá e vai passar aqui para o e-mail usuário, certo? Tranquilo, né? A função aqui é bem simples, né? Vamos colocar aqui então mostrar o usuário para ser apresentado. Depois vamos colocar ali o atualizar. Vamos chamar aqui o atualizar e-mail, tá? O atualizar e-mail aqui, ó, é uma função, certo? Aqui no TypeScript, né, ele é interessante porque ele já avisa a gente de algumas coisas. Aqui nós temos uma função que ela está aqui com uma notificação aqui embaixo. Está esperando um argumento, mas foi encontrado 0. O que é um argumento? O argumento é o que você vai passar aqui dentro para chegar até o parâmetro, certo? Então você tem que passar aqui um argumento. Esse argumento, você não vai colocar número aqui, certo? Se você colocar número aqui, ó, o que vai acontecer? Tá falando que o type of number não foi ali, né, determinado lá como, né, o que você espera ali, né? Você espera uma string, você colocou um número aqui, então já não vale, né? Olha os detalhes aí do TypeScript, né? O pessoal comentou, né? O Andreca comentou aqui, né, qual, né, a linguagem que a gente utiliza ali, né, nas empresas, né, nos projetos profissionais. Então dá uma olhada nisso daqui. Se você falou que vai receber string, você passou aqui um número, então já tem problemas aqui, né? O TypeScript aí já trata de alguns assuntos aí. Vou colocar aqui então novo e-mail, novo @email.com, certo? Então vai ser um e-mail novo ali, colocar esse daqui mesmo, e depois aqui o mostrar o usuário mais uma vez. Então nós vamos fazer aqui ó, a exibição do usuário do jeito que ele está, e depois aqui a exibição, né, da atualização, certo? Vamos rodar isso daqui. Agora sim, né, a gente vai rodar esse código. Nós vamos colocar o ts-node e o nome do arquivo sem .ts. Então ele vai trazer aqui pra gente, né, as informações, né, do aqui, João e-mail, né, o 25, e João novo e-mail 25, certo? Trouxe aqui as informações do João, certo? Então nós conseguimos visualizar aqui as informações. Vou colocar aqui para cima para a gente conseguir visualizar aqui numa tela só. Então você tem aqui o João, né, o João e-mail, que é o e-mail que a gente colocou, certo? Colocamos aqui, ó, João e-mail 25, certo? O nome dele ali, o e-mail e o 25. E depois fizemos aqui a, né, atualização aqui do novo e-mail. Imagine você fazer isso daqui de centenas de usuários. Como que você vai, né, vincular isso daqui? Então nesse caso aqui você não está fazendo, né, uma orientação a objetos. Você está fazendo aqui uma programação estrutural. Só que isso daqui fica com um monte de falhas, né? Você não tem controle de uma situação dessa, né? Você pode pegar ali qualquer variável e falar que é do João, né? Falar que é a idade do João. Só que não é, certo? Então, até porque, ó, idade usuário não dá nem para saber que usuário que é, né? E-mail usuário não dá para saber qual usuário que é. E nome usuário, né? Você vai ter o nome do usuário aqui sozinho, certo? Só que o nome do usuário sozinho não significa nada, né? Então, aqui numa situação sem orientação a objetos. Agora a gente vai fazer um outro exemplo, né? O exemplo agora com objeto literal, certo? Para rodar aqui, né? Deixa eu só voltar aqui no terminal. Às vezes, se você não tiver ali o TypeScript de uma maneira global, pode ser que não funcione o ts-node. Aí você coloca lá o npx ts-node sem .ts, que ele vai forçar você a executar ali, tá? No caso aqui já tem ali o TypeScript instalado, já tem tudo certinho, tá? Então ele vai executar com npx. Se só, né, o ts-node que tá aqui em cima não funcionar na sua máquina aí você coloca ali o npx, que você está forçando ele a executar esse código aqui. Outro detalhe também, vou colocar aqui mais uma vez. Tem o delay, ó, presta atenção no delay. Dei um enter, tem o delay.
Isso daqui não é atraso da máquina, isso daqui é a compilação que está acontecendo por trás, né, lá no Node. Então acontece, né, a transpilação, né, a transpilação do TypeScript para o JavaScript e depois mostra para a gente na tela, certo? Então leve esse tempo mesmo, tem esse delay aí. Vamos fazer agora um outro documento para a gente entender a questão, né, da orientação a objetos funcional. Vamos começar aqui de uma maneira simples. Então vamos ter aqui um objeto literal. Então prestem atenção nessa parte aqui, ela é muito importante porque a gente utiliza bastante lá no React e no React Native e a gente vai utilizar muito isso daqui, tá? Então nós temos aqui, né, um documento chamado objeto literal. Vamos construir aqui um objeto literal. Vamos ter aqui uma const chamada usuário recebe, colocar aqui o nome, aqui vai ser o João, certo? Colocar aqui o João, vírgula, outra propriedade, e-mail, aí você vai ter joão@email.com, outra propriedade, idade, 25, certo? Então aqui, ó, quando você constrói um objeto literal, um objeto sozinho, tá? Um objeto avulso, vamos pensar assim, um objeto sem o molde. Daqui a pouco a gente fala sobre o molde, tá? Aqui é o molde aí que a gente vai utilizar. Então um objeto sem um molde, você está fazendo aqui o objeto, construindo seu objeto de uma maneira ali simples, literal, fazendo ali na hora da execução, certo? Então você tem aqui um objeto que agora você consegue amarrar o nome, o e-mail e a idade. Agora você consegue saber de quem é, né, esse e-mail, de quem, né, pertence essa idade aí, certo? Então assim você consegue fazer o vínculo, tá? Então aqui já fica mais organizado, né, do que esse outro aqui, ó. Então aqui você não tem controle nenhum. Aqui você já está começando a pensar de uma maneira estruturada, certo? Está estruturando seus dados, né? O objeto é um dado estruturado que a gente está trabalhando aqui. Vamos ter aqui uma função. Esse daqui vai ser o mostrar. A gente pode construir assim, ó, desse jeito aqui já vai funcionar. Ó. Mostrar. Vou colocar aqui, né, o parênteses e depois aqui. Aqui vai funcionar, mas a gente precisa colocar tudo isso daqui, ó, dentro disso daqui. Certo? Aí a gente consegue trabalhar de uma maneira mais organizada ainda, certo? Porque essa propriedade aqui, ó, depois do 25 vai entrar outra propriedade, vai ser aqui uma função. Então essa função, esse método, esse procedimento que vai acontecer, ele faz parte aqui também, ó, do objeto, tá? Então por isso que a gente tem que colocar aqui dentro. Se você deixar aqui fora, né, se você deixar aqui fora não vai funcionar, porque não vai dar para saber que isso daqui faz parte, né, do usuário, certo? Então agora a gente está começando, né, a entender a estrutura aí. Aqui, ó, nós fizemos a função, a palavrinha function, fora, né? Fora de nada, né? Não tem nem dentro de nada aqui também, né? Só tem as variáveis soltas. Aqui também é a mesma coisa. Se você fizer fora, vai dar aquele erro ali, não vai funcionar. Então, você coloca a vírgula aqui, ó, 25, vírgula, mostrar. Aí você vai ter aqui agora o console.log. Aqui você vai colocar ali o dis.nome, dis.email e o dis.idade, né? O tenebroso dis aí que o pessoal tem medo, né? Se perde bastante, a gente já vai entrar nos detalhes aqui, vai ficar fácil de entender esse operador, certo? Vou colocar aqui o atualizar e-mail, certo? Nós vamos ter aqui agora um novo e-mail do tipo string, certo? O dado que a gente vai trabalhar ali vai ser string. Atualizar e-mail, faltou a gente colocar aqui uma vírgula, tá? Uma vírgula, porque isso daqui é uma propriedade, tá? Uma propriedade, e esse outro aqui é outra propriedade, tá? Por isso que ficou acusando ali. Aqui nós vamos ter o dis.email, recebe novo e-mail. Certo? Agora sim a gente conseguiu montar um objeto, né? Um objeto literal estruturado de uma maneira que fica tudo vinculado. Isso daqui é uma propriedade, isso daqui é uma propriedade. A gente fala propriedade porque isso daqui pertence ao objeto usuário, certo? Então, atualizar e-mail é uma propriedade que pertence ao usuário, por isso que a gente chama de propriedades, tá? O nome, e-mail e idade também é propriedade, porque pertence ali ao usuário, certo? Vamos entender agora o dis, né? O dis, quando a gente utiliza o dis em um objeto literal, né? Numa situação dessa daqui, nós estamos falando que o nome é deste objeto aqui, certo? A gente pode deixar aqui como dis, ou se você quiser, você pode colocar ali, ó, usuário. Certo? Só que em vez de você colocar o usuário, você coloca o dis. Daqui a pouquinho a gente vai montar o molde, né, que vai ser a classe, a gente vai falar da classe,
E vocês vão ver porque a gente coloca ali o diz também. Na classe a gente tem que colocar o diz. Porque a classe é o molde, certo? O molde, você não sabe qual objeto que você vai criar, qual o nome dele, quantos objetos vão ter, então você coloca ali o diz, certo? Então você tem que colocar, né, a palavrinha diz. Aqui não, no objeto literal você sabe que o usuário, né, o diz se referencia ao usuário, certo? Vamos colocar aqui para apresentar, fica mais fácil da gente ver, né? Aqui vai ser o mostrar. Não esquece de colocar o parênteses na função, né? Senão não funciona. Aqui é ponto e vírgula, né? Separando ali. Usuário ponto atualizar e-mail. Aqui nós vamos ter, né? Colocar alguma coisa, novo e-mail. Colocar aqui novo e-mail. @gmail.com, tá? Colocar um pouquinho diferente do outro ali para a gente não se perder aí. E depois usuário ponto mostrar, certo? Então nós vamos mostrar aqui a situação do usuário, vai ter ali o e-mail que ele já tem, né, João, e depois aqui a gente coloca um outro e-mail e mostra de novo, certo? Vamos executar então aqui no terminal. Vou fazer um teste aqui, ó, só para vocês verem, né, a situação ali, né? Aqui no caso a gente está dentro da mesma pasta, né? Então aqui não vai nem ter problemas. Mas caso você não esteja na pastinha certo, no diretório certo, vai dar um erro, tá? Então se der algum erro aí, falou que não encontrou o módulo, é porque você não está na pasta certa. Aqui a gente está na pasta certa, Fundamentos POO, né? A pastinha que a gente está aqui, ó, Fundamentos POO, essa pastinha aqui. Então tá certo. Se você tivesse em outra pasta, né, em outro diretório, fosse executar, e pode ser que apareça um erro, é porque você está na pasta errada ali, né, no diretório errado. Vamos lá então, aqui vai ser o objeto literal, né? Objeto literal ponto .typescript test, tá? Ele demora um tempinho, depois ele executa. Então trouxe aqui o João, né, o e-mail dele, depois aqui o novo e-mail, @gmail25, certo? Funcionou do mesmo jeito. Ah, funcionou, né? Por que eu vou fazer desse jeito, sendo que eu posso fazer desse jeito aqui? Desse jeito você não tem controle do que é o que, de quem pertence ao que. Não tem controle de nada aqui. Aqui não. Aqui você sabe que o nome, e-mail e idade é do usuário, certo? Esse usuário se chama João. E mostrar e atualizar e-mail, você sabe que tudo isso daqui pertence a esse objeto aqui, certo? Então aqui você já começa a pensar em uma maneira estruturada, certo? Então aqui a orientação a objetos já começa a dar os passinhos ali, tá? Isso daqui é importante para vocês terem ali a base do React e do React Native também, tá? Então deixa anotado aí, estudem essas partes, porque isso daqui vai ser necessário para a gente conseguir fazer as nossas lives de mobile que vai começar no próximo sábado, tá certo?